Gleise, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, compartilhando aí todo esse conhecimento que você tem. A gente fica muito feliz. Em nome da Hana, eu já quero agradecer muito a tua disponibilidade de estar com a gente nessas 3 lives incríveis, compartilhando esses temas tão importantes para o dia de hoje. Né? Então, eu gostaria de pedir inicialmente que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, falasse também do seu Instagram para as pessoas seguirem você, que é muito importante hoje. Eu fui no seu Instagram, eu vi que tem coisas muito legais lá para a gente aproveitar aí para o nosso dia a dia. Então, prazer imenso estar com você. Obrigado pela sua presença. Imagina, eu que agradeço. É um prazer fazer parte, né, dessa equipe da Hana e de poder trazer informações para as pessoas, principalmente agora na pandemia. Então, na questão do isolamento social, onde contribui com esse aumento, enfim, da ansiedade, correndo depressão. Então, eu acho muito importante este espaço para poder trazer informação para as pessoas. Então, meu nome é Gleise, sou psicóloga clínica, então atendo no consultório, sou psicóloga organizacional, dentre elas faço palestras representando a Hana nessas empresas, como psicoeducação para os gestores, colaboradores, e também sou psicóloga social, tenho esse trabalho em abrigos, enfim. O meu Instagram, Gleise Moraes, _psicóloga, seguem lá, tem informações sobre psicologia, claro, algumas e sobre a vida no geral, podemos dizer, né? Então, dicas, ou pode dizer reflexões para lidarmos com essa dificuldade da vida, para tentar ter uma vida melhor diante das condições. Show de bola, Gleise. Muito obrigado. Então, só tem uma dica aí que é Gleise tem o Y, né? Só para a gente não se perder. É Gleise com depois do E é o Y, S-I. Né? Então, tem Isso mesmo. esse detalhezinho aí só para, de repente, procurar lá e não achar a conta, né? Sim. Então, Gleise, sobre esse tema que nós vamos falar hoje, tem alguns assuntos aqui para a gente abordar. Né? No aspecto assim geral, as pessoas elas estão tendo dificuldades psicológicas, problemas, e às vezes as pessoas acreditam que não podem, por exemplo, consultar um psicólogo online, que não é a mesma coisa. Né? A pessoa consegue, por exemplo, fazer uma consulta com você e obter um benefício da mesma forma que obteria presencialmente? Sim, com certeza. O atendimento online já era regulamentado pelo CFP, né, Conselho Federal de Psicologia, antes deste contexto. Agora, com a necessidade do isolamento social, há um aumento e uma procura para quem já estava fazendo acompanhamento psicológico presencial, continuar online, e surgiu uma demanda impressionante de pessoas procurando este acompanhamento psicológico e sendo da forma online. Tem o sigilo profissional, tem o mesmo setting terapêutico. A nossa diferença é que não pode o abraço neste momento, mas o acolhimento é da mesma forma. Eu acredito que é um grande incentivo para as pessoas prevenirem doenças e por que não, o autoconhecimento. Ah, perfeito. Comecei com essa pergunta porque, a partir do que nós vamos conversar aqui hoje, pode ser que alguém se sinta motivado a buscar ajuda. Né? Eu Sim. acredito que vai ter esse despertar hoje, falando, nossa, eu realmente não percebi, eu estou com esse sintoma, ou estou com esse tipo de atitude, ou eu tenho alguém na família que está apresentando isso, então, inclusive, de ajudar, né, o seu familiar, a pessoa que está próxima, para procurar ajuda também, porque isso interfere na saúde de todo mundo, né? Com Não é verdade? certeza. Então, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta para você. Né? Você falou sobre a ansiedade disfuncional. O que significa? O que seria, Gleise, a ansiedade disfuncional? Tá. Quando se fala em ansiedade, a maioria da população pensa em algo negativo. Então, a ansiedade é ruim, a ansiedade atrapalha a minha vida. E a função minha é explicar que a ansiedade é inata do ser humano. Ela é necessária para a sobrevivência. Então, o nosso cérebro manda mensagens
para nosso corpo. E a ansiedade é um sintoma, é um sinal de alerta. Então, algum perigo, algo novo, algo que eu devo fugir ou que eu devo enfrentar, enfim. E isso é necessário. Então, o que nos motiva a levantar da cama, realizar nossas atividades, trabalhar, correr atrás dos nossos sonhos. Porém, quando essa ansiedade começa a prejudicar as esferas da nossa vida, isso é disfuncional. Ou seja, não funciona o organismo da forma que deveria ser. Essa ansiedade disfuncional que é considerada patológica, ou seja, que pode prejudicar, levar a doenças como transtornos de ansiedade, algo maior, e demais setores da nossa vida. Tanto a ausência da ansiedade como o exagero da ansiedade, ela é disfuncional, ela é prejudicial. Agora, a ausência é mais difícil do que o exagero. A ausência é uma pessoa depressiva, o grau mais avançado, aquela que não consegue levantar da cama. Que, claro, que tem graus de depressão. Então, a ausência da ansiedade seria algo inerte. Mas o exagero é o que nós vamos falar com mais frequência durante essa live. Perfeito. Eu tinha uma visão errada com relação à ansiedade, então eu estou aprendendo aqui, está sendo bacana isso. Eu achei que a ansiedade sempre era um problema. Então, essa questão inata que você disse, até de instinto, existe uma ansiedade e ela é natural, então. Só que Sim. existe aí, então, um limite para o que é considerado normal, né? Eu sempre achei que a ansiedade ela tivesse sempre relacionado com muita preocupação com o futuro, alguma coisa assim. Então não é isso, é mais amplo o conceito e é normal ser uma pessoa ansiosa, lógico, dentro de alguns parâmetros que não prejudique a pessoa, né? Sim. É Correto. até necessário para realizarmos as atividades, para correr atrás do sonho, para estarmos motivados. Ah, perfeito. E você falou da depressão. Então, uma pessoa que tem ausência de ansiedade, ela é sempre uma pessoa depressiva ou não? O extremo da ausência é a depressão. Então já é uma doença. Porque a Uhum. ausência completa, ela nos impede de realizar as coisas mais básicas. Então aí sim seria um grau de depressão. Perfeito, perfeito. E nessa situação toda que a gente vem passando com o Covid, você tem percebido, a gente tem as duas situações, tem as pessoas que acabam potencializando a ansiedade e pessoas que acabam entrando no quadro de depressão, ou Sim. existem as duas situações? Como que isso tem acontecido na vida das pessoas? Com a pandemia, o que eu tenho percebido? Um aumento dos quadros ansiosos e depressivos. Em algumas pessoas, a ansiedade e a depressão vêm junto. Nossa, Então, apresenta os dois quadros, porque é aquele aceleramento, aquela angústia, aquela preocupação, aquela insônia, é a ansiedade que pode estar no quadro depressivo. Mas também tem o caso de você ampliar a ansiedade ou tornar-se depressivo. Lembrando o fato, às vezes pessoas que já tiveram tratamento e já estão bem, diante dessas dificuldades atuais, podem reincidir o quadro. Então, já fizeram tratamento, agora tenho percebido na minha prática um aumento dessa ansiedade ou de quadros depressivos. tá certo. E existe assim uma forma, por exemplo, eu estou em casa por conta do Covid, estou trabalhando em home office, não trabalhava em home office. Hoje eu vejo muito dos meus amigos, o que até assim, eu tenho percebido que o que gera mais estresse para eles é a questão das escolas, de ter um, dois filhos que têm que fazer as aulas online ao mesmo tempo que eles têm que fazer as atividades profissionais, os casais que não interagiam tanto e acaba tendo uma interação maior e numa situação que acaba gerando conflito em algumas vezes, né? Sim. Como identificar? Que dica que você daria para a gente assim de sintomas? Para a gente perceber isso, de repente conseguir enxergar que o outro está com um problema e não ser tão reativo, que naturalmente nós somos reativos, né? Às Sim. vezes a pessoa está irritada por conta de uma pressão de trabalho e tudo mais, e ela acaba sendo rude, ela está tensa,
e a gente acaba reagindo e acaba potencializando? Como que a gente percebe esses sintomas e identifica que ou a gente está precisando de ajuda ou a outra pessoa está precisando de ajuda? Uma coisa muito interessante que você disse é o outro. Normalmente, quando nós estamos fora do normal, ao invés de nós identificarmos primeiro, o outro identifica. Então, o outro percebe que há algo não funcional, algo prejudicial, e este outro, seja quem convive na nossa casa ou pessoas mais próximas, que nos levam a refletir. Olha, você não era assim, agora você está se comportando assim. E normalmente aceitar que eu preciso de ajuda é difícil. O processo de eu Uhum. reconhecer que algo precisa ser mudado vem por parte do outro, que leva uma reflexão. Então, eu separei em 4 tipos, 4 sintomas, em 4 categorias. Lembrando que a pessoa não necessariamente precisa apresentar tudo que eu vou citar aqui para estar no quadro ansioso. E também tem picos de ansiedade, ou seja, uma novidade, uma angústia na situação, como um quadro instalado, que aí é necessário sim a medicação, a terapia, que aí já ocupa grande parte da sua vida. Então, por Uhum. picos de ansiedade, crises de ansiedade, posso dizer que todas as pessoas passarão durante a vida. E não só coisas ruins, coisas boas também. Uhum. Ah, eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu vou fazer uma prova, eu vou conhecer uma nova pessoa. Essas coisas consideradas boas também geram ansiedade. Então, eu Deixa eu te separei, fazer uma pergunta. Desculpa te cortar, à é que eu não vontade. quero perder a oportunidade, né? Você falou uma coisa muito interessante. Me perdoa te cortar o raciocínio. Imagina. Essa ansiedade que você falou que ela é boa, a gente pode falar disso depois da sua resposta. Mas seria legal se você pudesse, talvez isso seja tratado em outros temas, se for a gente deixa para uma outra Tá. situação. Mas como controlar também essa ansiedade? Porque às vezes a pessoa está em home office ou por conta da pandemia, ela perdeu o emprego e ela até fica mais ansiosa hoje para uma entrevista até online, coisa que ela nunca fez e tudo mais, e gera essa ansiedade também. Né? Então, de repente, se você puder dar alguma dica depois, desculpa cortar o teu raciocínio. Vamos lá. Tá. Na hora que eu for falar sobre como lidar, algumas dicas, alguma informação, eu falo. Cabe aí também. Ah, Se eu não perfeito. passar, você me lembra, tá? Tá Então, joia. Eu vou anotar aqui. eu separei aqui em sintomas emocionais. Então, a pessoa começa a apresentar tristeza, nervosismo, irritabilidade, além do normal. Normal. No aspecto fisiológico, ou seja, no corpo, há um coração acelerado, uma batida acelerada, uma sensação de formigamento que pode ser nas extremidades do corpo ou em determinada parte do corpo específico, falta de ar ou a sensação de falta de ar. Agora, uma coisa muito interessante, muitas pessoas tendo crises de ansiedade estão procurando os hospitais acreditando que estão com Covid-19. E Nossa, aí, porque a sensação de falta de ar, e quanto mais eles pensam estar mais infectados, potencializa. maior a sensação de falta de ar. Uau. Sudorese, então suor excessivo, não suor da atividade física ou qualquer outra coisa, Uhum. mas um suor quando vem com algum pensamento preocupante. Tontura, dor de cabeça, dores musculares, dor de cabeça, dor de estômago, são sintomas muito comuns. E a Nossa. insônia. Quando a gente fala de ansiedade, maior parte dos nossos pacientes informam que estão tendo alteração no seu sono. E aí ocorre essas alterações. Na parte cognitiva, nós encontramos muito, e isso é relatado muito pelas pessoas que estão home office, a dificuldade de concentração. Então, demora se concentrar e demora mais tempo em realizar uma atividade. Também a dificuldade de tomada de decisão. Então,
não é uma decisão séria que vai depender da sua vida, isso também. Mas às vezes são decisões pequenas. Ai, eu vou comer agora ou depois, eu vou tomar banho em tal horário, eu vou assistir tal filme. Muitas pessoas relatam demorar mais de 20 minutos para escolher um filme. Então você começa a perceber que a dificuldade está maior. E a parte comportamental. Quais os sintomas comportamentais que podem constar um quadro ansioso? A impulsividade. Então, você pensa antes de fazer, age antes de pensar. Pensar. A agressividade. Então, desde aquela resposta mal criada, ou até agressividade física. A agressividade pode se dizer não só contra pessoas, mas jogos, atividades. Então a pessoa grita ou a pessoa derruba móveis, enfim. E a fala acelerada. Então aquela sensação que a pessoa não respira para falar. E tudo que pensa vai falando. Então são essas 4 classes que eu separei como sintomas que podem constar a ansiedade alterada ou disfuncional em uma pessoa. Nossa, são muitos, né? Eu não imaginei que fosse tantos sintomas assim. Então, quem está aqui com a gente, está assistindo essa live, vai assistir depois. É legal aí fazer uma listinha para, né, observar, de repente, o companheiro, a companheira, o filho, tá com alguma atitude assim, ou até a própria pessoa não percebeu. Mas isso que você falou é interessante. Geralmente o outro percebe primeiro, né? Sim. E uma vez que a gente sabe, Gleise, que tem esses sintomas todos que você falou, emocionais, fisiológicos eu fiquei impressionado de saber que afeta tão fisicamente a pessoa entrar num quadro como esse, né? E até esse alerta é importante para a pessoa não sair procurando um hospital desnecessariamente. E esse cognitivo, esse comportamental, realmente eu fiquei assim, impressionado com a quantidade de sintomas. Quando a pessoa percebe que tem esses sintomas, qual a reação? O ideal é que ela entenda, tenha uma empatia, entenda que o outro está passando por um processo para tentar ajudá-lo a buscar uma ajuda. Seria essa, a princípio, a melhor ação? Sim, A na ser feita? verdade, é entender em vez de reagir. Porque a nossa tendência, Uhum, quando nós somos agredidos, é agredir. Então, se a pessoa uhum, grita, nós gritamos em cima. Se a pessoa explode, a gente fala assim, não dá, a gente ignora. Essa é a uhum, tendência nossa. Ninguém foi criado para ser machucado. uhum, Porém, nós falarmos, está acontecendo alguma coisa, mesmo que a gente sabe que está. uhum, Posso te ajudar de alguma forma? Ou uhum, você percebeu que você está mais assim, se comportando dessa forma? Você não era assim? Tem algo te preocupando? Então, isso uhum, já é um sinal de ajuda. uhum, Verbalizando para o outro e o outro fala: Nossa, não tinha percebido. E aí sim, uhum. como que nós podemos fazer? Está prejudicando isso? E aí sim, oferecendo formas de ajuda. Porque levar o outro empurrado para um tratamento é Não difícil, ajuda mas não é a muito, né? solução. Não é, a pessoa Uhum. vai resistente. Acontece isso muito comigo com adolescente, né? Os É. pais chegam, mas ele precisa, ele não fala nada na sessão. Até ele Nossa. sentir que ali é um espaço dele, que ele pode trabalhar. É a mesma coisa com adultos. Se um adolescente faz isso, quanto mais um adulto, ele se sente invadido. Uhum. Então, um dos sinais é esse. Então, seja um psicólogo, e aí casos que é necessária a medicação psiquiátrica. Caramba, é bem complexo, né? E tem todo esse cuidado que você tem que ter, né? Em programação neurolinguística a gente chama isso de perguntas poderosas, né? De ter empatia, de fazer perguntas para despertar sentimentos e reflexões na outra pessoa. Realmente isso é muito legal. É um exercício a se fazer, né? De Sim, ter paciência, de elevar um pouquinho o nosso nível de tolerância, né? Porque a situação é bem atípica. E eu queria aproveitar, como você falou da questão fisiológica, a Angélica Buchal ela fez uma pergunta.
se também tem uma baixa de imunidade nessas situações, se isso também acontece. Sim, porque qualquer estresse que o nosso corpo leva, a tendência primeiro é baixar. Então, qualquer susto, qualquer preocupação, a tendência é baixar a imunidade. Então, são pessoas que podem ficar gripadas mais fácil, ou pessoas que começam a ter quadro de dor de estômago, que além do físico é emocional. Então, eu Nossa, fiquei ansioso, o estômago. Eu fiquei ansiosa, me deu tontura. Ah, eu fiquei ansiosa, me deu dor de cabeça. Vai além do sintoma físico. E nós, é porta aberta. Ansiedade é porta aberta para doenças. Por isso que pessoas que estão muito ansiosas procuram muitas especialidades. Então, eu tô com dor no corpo, eu tô com dor nas costas, eu vou no ortopedista, eu vou no gastro e tal. E há muitos chegam até mim, olha, eu fui tal especialidade. Eu recebi encaminhamento para o psicólogo. Então, é justamente, há uma baixa interessante. de imunidade. Aí, no caso, o profissional que foi procurado erroneamente, porque, na verdade, ele é um efeito, né? Não é a causa. E ele já identifica isso como profissional, fala, seu problema é outro, você precisa de um psicólogo, né? Precisa resolver ali na raiz para que isso não desencadeie em outras coisas. Mas que interessante, uma coisa puxa a outra, né? Tem mais uma pergunta aqui Tá. do Del. Ele fala assim: quais são as características mais frequentes de quem apresenta um quadro depressivo inicial? Como detectar e quais as recomendações? Tá. Na depressão, o que é percebido muito é indisposição. Então, começa com deixar de executar coisas. A gente começa a perceber a ausência do lazer externo. Então, prefere ficar mais introspectivo. Esse é o primeiro, que começa a aparecer muito. A indisposição. Então, vai adiando compromissos, falando que não está querendo aquilo, enfim. Também aparece muito o cansaço, então, ou o sono excessivo ou a insônia, ou a alimentação Perdão. excessiva, ou a ausência da fome. Esses são os sintomas que começam a ter dificuldade para trabalhar, ou seja, eram mais aptos, mais ágeis, e agora começa a ter mais dificuldade. Esses são os principais, que é logo no começo. Também pode ter doenças físicas. Então, você começa a apresentar doenças físicas. Começa com enxaqueca, crise de labirintite, doenças físicas repentinamente. Isso também pode ser um sintoma primário de um quadro depressivo. Recomendações, a gente sempre fala, atividade física, essencial para a vida, mas quadro depressivo ansioso, comprovado cientificamente que a atividade física traz grande benefício. Alimentação correta e um heterossuporte. O que seria? Um suporte da família. Então, eu sempre falo assim, em vez de falar, você não sai daqui, você só fica nessa televisão, ou você não vai... Vamos lá comigo? Vamos ali no shopping trocar uma roupa? Você está ajudando a pessoa, só que sem ofender. Então, você está tirando. Vamos ali tomar um suco? Vamos ali no mercado? Você está trazendo a pessoa. E neste momento, a sós, você consegue interagir. Essas são uma das recomendações primárias. Agora, se você começa a perceber que a pessoa está piorando, indicação de psicólogo, aí sim o psicólogo vai avaliar o psiquiatra, ou sai, eu não quero psicólogo, vai para o psiquiatra, ou outro médico, ou um clínico da família. Eu sempre falo isso, que as pessoas têm muito estigma, muito preconceito com a palavra psiquiatra. E é um trabalho muito sério, é muito importante. Então, então o clínico da família, ele vai conseguir encaminhar para o profissional. É tudo uma questão de psicoeducação. Gleise, e até para a gente entender aqui a diferença, por exemplo, eu comecei a perceber essa questão do comportamento e tudo mais. Como que eu determino se eu tenho que ir para o psicólogo ou para o psiquiatra? Tá. O psicólogo é essencial em todo momento. Então, indiferente se você for no psiquiatra primeiro ou no psicólogo, o psiquiatra vai te encaminhar para o psicólogo. Eu sempre falo perfeito. isso, que um bom psicólogo, ele sabe quando necessário encaminhar para o psiquiatra, e o bom psiquiatra encaminha para o psicólogo. É um trabalho multidisciplinar. Por quê? Bacana. O uso da medicação
sem a terapia, não tem o melhor resultado esperado, assim como a terapia somente, sem medicação, quando necessário, também não tem um efeito. Não quer dizer que toda pessoa num estado ansioso ou no começo de uma depressão vai precisar de um medicamento. Isso é avaliado caso a caso. Eu acho que o primeiro seria um psicólogo, não porque eu sou psicóloga, mas Uhum. porque a gente começa através do diálogo, da anamnese, trazer outras opções para esse paciente. Perfeito, perfeito. É bom saber, né? Porque fica essa dúvida. Eu mesmo, diante do quadro do que foi exposto, eu teria essa dúvida de qual profissional procurar. Muito esclarecedor. Obrigado. Então, a gente vai dar sequência, vou ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente continuar. Gleise, com relação à alimentação, a gente tem percebido nesse período que as pessoas acabam compensando até a ansiedade comendo demais, acaba virando uma fuga, e isso acaba desencadeando uma série de desafios, Sim. e não só na questão física, de ganhar peso e tudo mais, mas eu acredito que isso também afete de outras formas, né? O que você pode me dizer com relação a isso, com relação à alimentação nessa situação toda? Tá. Quando a gente fala de alimentação, eu vejo dois pontos. Então, tem pessoas que estão na ausência da rotina e com isso Uhum, atrapalha um pouco a questão da alimentação e a autoexigência. Então, eu tenho que realizar tudo nesse tempo, uma cobrança externa e interna muito grande. Porque, você está em casa, então você consegue trabalhar mais. Você está em casa, então uhum, você consegue produzir mais. E uma exigência interna. Eu tenho que mostrar que eu sou capaz, que eu consigo, que eu tenho controle das coisas. E aí tem dois uhum, nuances. Ou a pessoa deixa de comer, atrasar, sabe? Então, uhum. o hábito de almoço, café da manhã e janta, começa a esquecer. Ai, deixa, depois eu faço, depois eu faço. Quando vai ver, passou muito tempo. E tem aqueles que começam a consumir mais comida. Então, deixa de comer na hora certa, mas come muita besteira. Tudo que não é saudável, começa a beliscar. Ou começa a ter uma necessidade justa essa, de suprir. Então, nossa, eu não tô podendo ver tal pessoa da minha família, eu não tô podendo ver os colegas de trabalho, eu não tô podendo sair no shopping, na academia, eu tenho que ficar aqui, só aqui. Então, eu vou comer. Eu vou assistir televisão e eu vou comendo. Então, tem esses dois Uhum. pontos. E tanto a ausência do apetite, o corte, quanto o aumento é uma ansiedade. Você está ansioso por isso. E aí é muito importante reforçar que tanto há um prejuízo grande quando nós não nos alimentamos de forma saudável e não nos exercitamos, há um aumento na questão da depressão e da ansiedade. Então, se eu tenho um quadro, se eu estou ansioso, se eu estou no quadro depressivo, a alimentação errada e a ausência da atividade física pode piorar o meu caso. Nossa, Então, eu vejo. complicado, né? Então, a questão é de organizar. Os nutricionistas Uhum, sempre falam isso, né? Pega um dia da semana e separa toda a alimentação. E aí uhum, se organiza. A atividade física, vê o que você gosta. Não, mas eu não gosto disso. Que seja, comece por 10, 15 minutos, se movimente. Outro detalhe que eu trago quanto a isso. A questão da gente falar assim, não, mas... Porque são oportunidades da gente comer mais saudável. Porque com a vida uhum. corrida, eu digo oportunidade, não que é possível para todo mundo. Com a vida corrida, a Sim. gente come muito restaurante. Então, você Uhum, preparar a sua alimentação, você sentar. Não, mas só mais esse tempo. Se você posterga a alimentação, coloca alarme. Porque se você demorar a comer, a tendência é você comer mais. exatamente. Então, a Exatamente. alimentação está muito envolvida. Eu acho que é uma questão de você identificar primeiro, ou outro identificar, e a partir daí se organizar melhor. E Uhum. ver, eu estou Perfeito. suprindo o quê? Às vezes estou suprindo a Uhum. ausência de alguma coisa. E aí é um trabalho psicológico, um trabalho nutricional e assim por diante. É. Isso me lembra aquela situação, né, da gente tá buscando alguma coisa para fazer, você vai, se abre a geladeira e fica olhando para a geladeira e não sabe nem o que está olhando, né? E fecha, depois volta, abre de novo, você sabe tudo que tem lá dentro. Isso é um indicador de uma certa ansiedade também, né? Que a Sim, pessoa está buscando alguma compensação. E aí, o que eu vou fazer?
e aí acaba inventando coisas até que não são muito saudáveis e acaba tendo toda essa questão. E uma coisa acaba agravando a outra, na verdade, né? Sim. Estar em casa, não vou para academia, não vou fazer atividade física. Mas existem boas alternativas, né? Lógico que quem está acostumado com uma academia tem lá a sua rotina, nós somos seres de rotina, Uhum. é ruim essa quebra, essa mudança assim, repentina que a gente passou. Mas tem hoje aplicativos muito bons, né? Tem aplicativos gratuitos, né, no nosso idioma. Um que eu gosto muito de indicar, sempre indico para os meus amigos, incentivo demais a prática da atividade física, como você bem disse, é fundamental para a nossa saúde. Tem o da Nike, que é o Nike Training Club, né? Não estou fazendo merchan, não ganho nada, mas é que é muito bom e ele é gratuito, né? Então você instala e ele tem opções bem simples para quem está iniciando. Lógico, quem não está acostumado a fazer atividade física, é muito importante sempre consultar um profissional para não fazer bobagem, não se lesionar, não se machucar. Mas quem Sim. já está acostumado vai encontrar os exercícios que já costuma fazer e alternativas, né? Mas bacana. Essa questão da comida é realmente uma questão muito interessante. Se E, alguém tiver alguma pergunta para fazer, também pode colocar aí. e até a questão Ah, não, mas eu não me exercitava, eu não fazia atividade física. Mas você se movimentava. Você andava de um Sim. lugar para o outro, ou para pegar carro, transporte, você corria para fazer isso, aquilo. Agora você fica meio parado. Então, é energia parada. Uhum. Sei lá, uma Aumentou o dança, sedentarismo. sedentarismo, Uhum. dança. Eu acho que dança é essencial. Para mim, dança é vida. Então, eu Uhum. tinha parado alguma coisa e eu voltei com a dança. É uma estratégia, para mim, Glaze, pessoa, essencial para mim nessa pandemia. Que legal. Ótima dica. Ótima Uhum. dica. A dança não tem problema, né? Você não precisa de um educador físico. Coloca uma música bacana. Você pode até seguir. Existem vídeos no YouTube. Uhum. Hoje, na verdade, praticamente tudo que a gente quiser conhecer, aprender uma coisa nova, a gente encontra, né? Então, é uma questão aí de uma disposição em fazer e de organizar. Como você falou com relação à comida, da gente organizar o que a gente vai comer durante a semana, se programar. Também se organizar para ter aquele seu momento de lazer, de curtir, de fazer um hobby que você gosta, assim como você disse da música, Sim. né? De repente marcar um momento, assistir um filme com a família, enfim, há muitas coisas que podem ser feitas, né? E se tiver mais alguma pergunta, depois a gente volta para esse tema. Agora, Gleise, um assunto assim que eu tive pessoas próximas a mim que passaram por isso e é uma situação que a gente está vivendo muito, né, por conta do Covid, essa questão do luto, que hoje, infelizmente, por conta do número de pessoas infectadas, morrendo, as pessoas não estão conseguindo nem é, enterrar de uma forma digna os seus parentes, seus entes queridos, de fazer um velório, enfim. Uhum. E isso gera toda uma situação assim absurda. Eu tive uma amiga muito próxima que perdeu o pai e ela ficou, eu nunca vi ela daquele jeito, assim, num nível de estresse assim, extremamente alto e uma pessoa que sempre foi muito equilibrada, porque aquilo mexeu muito forte emocionalmente com ela, né? Como que a gente pode lidar com essa situação, caso a gente venha passar, ou tem alguém que a gente conheça que está passando até para poder ser um apoio para essa pessoa ou dar alguma orientação? Sim. Quando a gente fala de luto, eu penso assim, luto é perda. Então, a primeira questão é a perda física de uma pessoa. Mas nós estamos perdendo a liberdade de ir e vir, às vezes a perda da nossa saúde, ou seja, foi infectado ou teve outra doença, contaminado, enfim. Tem a perca de familiares, de colegas de trabalho, de pessoas da nossa convivência, pessoas com perca de emprego, enfim. E a partir daí, tudo é um luto. Então, Uhum, como que eu lido com isso? Eu sempre falo que na cultura ocidental, o velório e o enterro é uma cerimônia necessária. Necessária não, é um hábito, mas é necessária para encerramento de um ciclo. Nossa, por quê? Porque aquele tempo é onde você se organiza, onde você ressignifica a perca da pessoa, onde você consegue se despedir. Então, seja um enterro, seja cremado, enfim. E eu percebo muita dificuldade agora na ausência dos velórios. É proibido. Então, tem-se enterros e a cerimônia com só parentes de primeiro grau.
E é importante a gente receber um abraço, receber uma palavra de conforto ou estar do lado quando a gente está em sofrimento. Então, o velório também serve para nós sermos acolhidos. E isso está Uhum. sendo tirado de nós neste momento, claro, com o objetivo de não propagar mais os casos. Então, eu acho o que nós vemos na questão é você de estar presente pelo um telefone, pela uma chamada de vídeo, eu sempre falo isso. Em vez de WhatsApp digitado, pode ser áudio, mas chamada de vídeo, olho no olho, isso é essencial. Então, você ligar para a pessoa, você estar próxima, ou essa pessoa fazer um tempo com ela mesma, se ela se sente confortável, eu perdi alguém, eu vou rever as fotos, ou agora a maioria das pessoas tem perfil social, né? Então, é rede social. Rever as fotos naquele momento que seria um velório, se a pessoa se sente à vontade, tá? Remeter o que foi, o que aconteceu e também o que eu tô sentindo. Eu tô com raiva, eu tô com medo, eu tô angustiado, porque a sensação de impotência é muito grande. Então, nossa, tal pessoa que se cuidou tanto e ela foi, e a outra pessoa da família que veio e trouxe. Então, há uma sensação de uma revolta esperada. Então, a pessoa identificar esse sentimento. Então, tanto a forma de lidar com o outro, como eu já citei, através de ligação, chamada de vídeo, como a própria pessoa nesse ritual. Eu verifico muito importante. E é um tabu a questão da morte, porque nós não levamos as nossas crianças para os velórios. Ah, sim, claro que tem casos que leva, mas a maioria, não, fica uma pessoa da família com todas as crianças da família. Não, porque não é ambiente, não é isso. Tem formas de você explicar, depende da sua fé, depende do que você acredita, que a religião influencia muito de forma positiva na questão do luto. Como que eu estou ensinando para essa pessoa? Então, a importância, sabe, de trabalhar-se, porque quanto mais a gente posterga lidar com o luto ou com a dor, mais difícil e mais traumas isso pode acarretar durante a vida. E aproveitando o tema, então assim, você acredita que para o bem da criança seria interessante que ela de alguma forma ela já tivesse esse entendimento colocado de uma forma, vamos dizer assim, com uma linguagem mais adequada para que ela possa entender que existe isso, né? Para que ela não depois pode ser pior dela passar por uma situação assim. Então, quanto mais cedo ela tiver esse contato, é melhor, é isso? Isso. Na verdade, Uhum, explicar para a criança o que ela vai viver. Não, tem que levar no uhum, velório. Não, ela vai levar um uhum, choque. É uhum, explicar que vão estar pessoas, que a pessoa que morreu vai estar como dormindo, mas que ela não escuta mais. Tem muitas pessoas que falam que foi para o céu, outro que virou estrelinha. Depende do que você uhum, acredita. E pontuar isso. uhum, Não quer dizer, porque isso já é uma forma de lidar desde a infância. Eu trabalho com muitas pessoas, pacientes, que não vão no velório, enterro, e é um trauma muito grande. Só que o sentimento de culpa de não ir é muito. Tanto é que nós trabalhamos, às vezes, após ir no cemitério. nossa. Tem casos que falam, olha, vai até lá, você precisa falar alguma coisa, soltar para fora, você precisa deste momento. Talvez isso é uma solução também para quem está sofrendo luto, está perdendo entes queridos neste momento, após. Se Uhum, fizer sentido, tá? Não é que você vai, uhum, porque eu tô dando, mas isso é comprovado como uma forma também de elaborar. A gente fala elaborar o luto, ou seja, conseguir uhum. ressignificar aquela morte de alguma forma para você. Perfeito, eu ia falar isso, é uma ressignificação, né? Sim. Perfeito. É bem interessante isso. Isso que você falou, porque às vezes as pessoas não sabem lidar com uma situação diferente daquilo que ela já está habitualmente acostumada. Uhum. E ela sente que arrancou algo dela, né? E sente essa dor. Como você disse, além da perda física, esse cerceamento aí de não, não pode, né? Tirar esse direito. E aí já vai juntando pecinhas, né? E Sim, quando a pessoa não trabalha isso, uma hora explode.
e vai aumentando a ansiedade, vai aumentando uma série aí de fatores. Então é muito importante que a pessoa vá se Sim. percebendo, né? Ou Uhum, falar, não, você tem que superar, você tem que ser forte. Nossa, você perdeu emprego, mas o seu cônjuge está empregado, você não pode reclamar. Eu acho, sim, que isso é muito desrespeitoso, né? Ah, mas uhum. já era idoso, não ia viver muito. Nossa, Eu já escutei isso, eu falei, olha, eu também. foi É pai, horrível. acho assim, independente se é. Então, o outro pode. E a dor? E se fosse eu nesse lugar? Às vezes a gente tenta racionalizar o sofrimento humano. E muitas Uhum. pessoas, para lidarem com o luto, com a perda, com o sofrimento, tentam colocar informações plausíveis, aceitáveis. Mas isso é muito sofrimento. Isso a gente coloca uma carga emocional muito grande em cima do outro. É. Então, melhor coisa, na dúvida, não fale nada, né? Só demonstre o seu carinho e que você está ali para apoiar, Com né? Talvez certeza. seja. Porque às vezes a pessoa também, isso é um paradigma também para a gente aproveitar aqui e quebrar, porque a pessoa acha que ela tem que falar alguma coisa. E na verdade não tem. Só a presença dela, de repente, como você falou, de mandar um vídeo e falar, oi fulano, sinto muito, meus pêsames, a gente está aqui. A gente está orando, lógico, de acordo com a religião de cada um, mas sinta-se abraçado, eu queria estar aí com você, conta comigo se você quiser conversar, qualquer coisa, qualquer momento. Então, eu acredito que essa disposição é muito melhor do que falar qualquer coisa assim nesse sentido, né? Sim, Ah, mas você já fez o seu melhor, né? Então fica de consciência tranquila, e aquelas tantas coisas que a gente acaba ouvindo que acha que é bom e no fundo não é, né? Bacana, que bom que você tocou. Foi muito interessante isso. Se alguém tiver alguma pergunta relacionada ao tema, por favor, coloca aqui para a gente abordar também. Antes da gente continuar, tem uma pergunta aqui do Del, que é muito pertinente para esse momento, porque as pessoas estão retornando. Então, além do isolamento, a gente também tem essa transição agora durante, e depois a gente ainda vai ter o pós, né? sim. Então, tem muita gente voltando para as empresas, e o Del colocou aqui que ele tem percebido quadros de Covid-fobia. Esse termo eu nem conhecia, né? Mas é bem interessante. Ele falou assim, onde funcionários têm medo de retornar ao ambiente de trabalho, provavelmente medo de se infectar, alguma coisa assim. A pergunta dele não veio toda, tá assim, você concorda que as empresas devam realizar, eu acredito, o exame, talvez, né? Seja isso, Del, se for isso, se você puder complementar, talvez para tranquilizar os funcionários, fez exame em todo mundo, está tudo bem e pode vir. Não sei se isso seria a solução. O que você acredita, Gleise, que seria interessante fazer nesse momento para um funcionário que está retornando? De repente, uma ação do RH de fazer alguma palestra, enfim. O que você acredita como profissional que poderia ajudar as pessoas a ter uma tranquilidade para retornar para os seus postos de trabalho? Tá. Cada ser humano é único. Então, Uhum. por mais que você tente fazer o melhor, você não vai conseguir abranger todo mundo. Talvez, sim, essa questão do exame é uma estratégia, mas não que seja somente isso vai resolver, Uhum. porque é uma segurança própria. Ou, sim, palestras psicoeducativas explicando coisas que nós já sabemos desde o início, mas como deve Uhum. ser realizado. Eu acredito assim que poder ouvir como as pessoas estão sentindo, como você está, como sua família está, você perguntar para alguém como ela está e parar para ouvir, isso já é um suporte emocional para alguém que está retornando ao trabalho. Ou sinto muito, então, sei lá, se o RH consegue saber quem perdeu entes queridos, olha, eu sinto muito pela perda de tal pessoa, falar o nome dessa pessoa, um cartão, isso já dá uma tranquilidade para enfrentar o trabalho, porque ela se sentiu acolhida. Isso é Uhum. uma, você conversar, fazer essa questão do contato mediante a possibilidade. Isso são estratégias, mas tudo depende de cada empresa, de cada equipe. Como o gestor conhece os seus colaboradores, enfim. Tem pessoas que já têm quadros ansiosos, então vai chegar e vai tumultuar, mas já é porque precisa de um suporte, enfim. Uhum. E tem a questão do contágio. Então, eu estou com medo, eu faço o outro ficar com medo.
E aí eu começo a falar, o outro nem estava com medo. Daqui a pouco a gente começa com contaminação. Contaminou tudo. Todo mundo está com medo e algumas Meu pessoas Deus. porque foram influenciados pelo outro. Isso é muito Nossa. comum agora nas empresas, nas igrejas, em ONGs, a gente tem visto muito isso. Caramba. Então é interessante também que a empresa fique atenta a possíveis focos de pânico, né? De alguém que realmente, aquela pessoa que está ali e fala para o outro, você viu, fulano está estranho, você Sim, percebeu? Será que pode ser? Nossa, o outro tossiu, passa a 2 quilômetros de distância. Então também quem tem é rinite está importante. sofrendo nessa época, né? Tem, né? É verdade. Eu vi até um post esses dias, a pessoa falando, gente, eu só tenho rinite, fica tranquilo, não tem problema nenhum. Você acredita, Glaze, que nesse momento que as pessoas estão em casa, uma coisa que você falou, que às vezes a pessoa ela quer mostrar, puxa, eu estou aqui em casa, eu preciso mostrar que eu sou importante, que eu faço falta, que eu sou competente, que eu dou conta, que eu faço o meu trabalho, e isso gera todo um estresse, né? Eu achei bacana, a Hannah, ela fez uma ação muito bacana. Sou apaixonado pela Hannah porque é uma empresa muito humana e os dirigentes da Hannah, né, o Éder, a Ana e o Thiago, fizeram uma reunião com todos os funcionários para tranquilizá-los. Eu achei isso muito bacana. Então eles fizeram um Zoom, gente, nós estamos aqui para dizer que nós vamos passar por essa juntos, fiquem tranquilos quanto à relação de trabalho de vocês, nós estamos muito bem, fiquem tranquilos, façam o melhor que vocês puderem, né? Estamos num processo de adaptação. Ou seja, foi muito bacana porque, de certa forma, tira aquele peso. E agora, será que eu vou ser demitido? Será que não? Isso também gera uma ansiedade muito grande. Muito. É uma ação interessante e você indicaria as empresas todas fazerem isso ou mais algum outro tipo de ação para que também diminua essa carga do funcionário, dessa tensão desse colaborador de estar em casa sempre pensando, será que eu vou perder o meu emprego? Isso é importantíssimo. Essa ação da Hannah eu considero essencial e que possa outras pessoas fazerem. Você conversar, você posicionar, você tranquilizar é um dos principais atividades que podem ser realizadas nesta emergência ou na urgência. Então, eu admiro muito, eu acredito que é uma atividade essencial. Bacana, bacana. Eu achei fantástico, eu amei isso, eu achei que foi incrível. Né? Esse cuidado com a pessoa, esse cuidado com o ser humano. Deixa eu ver nosso tempo aqui. Né? A gente passaria horas aqui conversando, já está quase acabando aqui nosso tempo. Uhum. E tem mais algumas perguntas aqui, mas ainda tem uns tópicos para a gente abordar, né, Gleise? Sim. E se deixar, eu me empolgo, a gente fica 3 horas aqui Uhum. conversando. Dos fatores que contribuem para o quadro depressivo, você gostaria de complementar? A gente já falou um pouquinho desse tema. Tem alguma coisa que você gostaria de falar mais? Os fatores que podem contribuir para o quadro depressivo, você diz? Isso, exato. Eu vejo fatores genéticos, então, família que tem o caso, fatores físicos, hormonais, então, ver como que tá os seus hormônios, isso é essencial com o endócrino, com o ginecologista, enfim, verificar. Sociais, então, o ambiente onde você vive, se é um ambiente mais de tensão ou de apreensão, pode contribuir para um quadro. Emocionais, então, como você lida com essas emoções, porque é impossível a gente passar inerte as emoções, mas como nós lidamos com ela. O estresse do dia a dia, a sobrecarga imposta pelo outro e por mim, então a cobrança externa, mas a cobrança que eu faço de mim, são fatores que contribuem. E as perdas, os lutos que têm sido muito atuais na nossa realidade. Eu cito esses como alguns dos principais fatores que podem contribuir para um quadro depressivo, por que não dizer ansioso. Então pode ser que uma pessoa ela já tinha até uma predisposição, que é essa questão de genética que você falou, enfim, e o fato da quarentena pode ter sido o Gatilho. start, o gatilho, para ela entrar nesse quadro de depressão. E que às vezes a outra pessoa não entende, ela acha que a pessoa está com frescura, isso é falta de trabalhar, aquelas tantas coisas que a gente ouve, né? Sim, Então, na verdade, a depressão é uma coisa que tem que ser encarada seriamente, né? Não é uma frescura. Então, essa empatia ela é muito necessária, né, Gleise? sim, com certeza. Realmente.
Bacana. Agora, um fator importante, você disse que geralmente quem percebe é o outro, né? Que a pessoa está ansiosa ou que ela está entrando num quadro Sim. de depressão. Enfim, tem alguma forma da gente reconhecer, a gente mesmo, de fazer tipo, um autodiagnóstico? Nossa, será que eu tô desse jeito e eu não percebi? Será que eu estou ansioso? Eu estou até sendo, de certa forma, eu não estou fazendo meu ambiente ser tão agradável e eu não percebi que eu estou assim? Tá, então vamos colocar como alguns sinais que nós podemos identificar. A Uhum. insônia, problema de memória, começa a perder memória, transpiração sem motivo, começa a suar em excesso, a procrastinação, deixar sempre para depois, para cima da hora, a necessidade de reafirmação, então eu tenho que mostrar para o outro que eu consigo, mostrar para o outro que eu faço, ou depender da aprovação do outro. Impaciência, quando nós começamos a ficar impacientes com tudo e todos, ataques mesmo de pânico, ataque de desespero. Nossa, mas eu vi a notícia e agora vai acontecer isso. Dores de cabeça, de estômago, a evitação das coisas. Então, eu evito conversar com determinadas pessoas, eu evito ouvir aquilo, eu evito fazer aquilo. Quando a gente começa a querer a vida no automático, colocar a vida no automático, mas não ter energia para levar a vida. Isso é formas de nós identificarmos em nós mesmos. Algumas das. Tem um monte de pergunta aqui das pessoas. Algumas a gente não vai conseguir responder hoje por conta do tempo, né? Mas se a gente conseguir, vai ser bem bacana. O Del está muito participativo. Obrigado, Del, pela sua contribuição aí, por essa série de perguntas que você colocou. A gente fica muito feliz. Inclusive, duas das perguntas, viu, Del? Duas perguntas que você fez, elas estão relacionadas com o tema da semana que vem. O tema da semana que vem é os desafios dos relacionamentos durante a pandemia. Então, inclusive uma a gente já acabou até abordando aí, mas tem as questões de relacionamento pessoal, profissional e alguma série de detalhes aí que a gente pode abordar nesse tema também, tá bom? Então a gente volta a se encontrar aí na próxima semana e abordar esse tema. Gleisi, estou abusando de você hoje. Imagina. Gleise, o último tópico-chave para esse tema, né, e talvez o principal, a gente já falou sobre isso, mas essa questão do que fazer quando se sentir ansioso. Né? Uma coisa interessante que você disse, e isso até acredito que conforte as pessoas ansiosas, de que isso faz parte do ser humano. Então, show de bola. Então, ser ansioso é normal. A gente só precisa identificar os limites, né? Do Sim. excesso e da ausência que, como você falou, culmina aí numa depressão. E se eu falar alguma bobagem, você me corrige, tá bom? Como eu percebo isso, né? Ou quando eu percebo isso, na verdade, que você já explicou, o que que eu faço? Como que eu posso me acalmar, controlar esse quadro, não deixar isso me afetar, porque pelo que você disse, as consequências físicas, né, são grandes. Sim. Essa somatização, né, não sei se caberia esse termo aqui, se tiver errado você me corrige, é que o pessoal fala que é o somatizar, né, ou transformar alguma coisa ali num sintoma, numa doença, se está certo, se Sim. não tiver, você me corrige. Como que eu, ansioso, consigo me controlar, melhorar? O que que Tá. você diria para mim? Então eu vou colocar formas de nós lidarmos com a ansiedade pontual. Essas Uhum, são dicas, pode-se dizer, para quadros ou picos da ansiedade. Agora, lembrando, se algo tornar-se crônico e prejudicar constantemente, há necessidade da procura de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, um clínico, enfim. Mas eu vou dar informações aqui, por exemplo, um momento de silêncio, hidratar-se, beber água, respirar, as técnicas de respiração comprovadas cientificamente que contribuem para lidar com a ansiedade, com a depressão. Então, mas eu respiro, tá? Mas você inspira e respira. Você sente você respirando, a sensação do batimento cardíaco vai diminuindo, você vai entrando em contato com o seu corpo, com as sensações. Sempre que eu faço palestras, eu trago técnicas de respiração, porque a pessoa entra em contato. Nossa, eu estava preocupado com isso. Agora eu estou entrando aqui. Agora eu estou absorvendo algo, mas eu também estou contribuindo com o outro. Porque a gente é uma troca, né? A gente não uhum, vai ensinando, a gente aprende muito.
Então, fazer uma coisa de cada vez, por mais difícil que seja. Então, calma. O que eu tenho que fazer? Eu vou listar, eu vou ticar aquilo, ó, ok, resolvido. Eu vou fazer isso. Você entrar em contato com aquilo. Analisar a situação. Quando está tudo um caos, eu paro, respiro e observo. Isso está no meu controle? Isso não está? Eu estou precisando de ajuda de alguém? Ah, isso como que eu vou resolver? Distrair-se. Sabe quando a gente está com um problema muito grande e a gente fica insistindo em resolver naquilo agora? Quanto mais nervoso e ansioso eu estou, menos eu consigo resolver o problema e maior a somatização, que é isso. Quando algo não resolve na mente, decai sobre o corpo, sobre alguma doença física. Então, é tirar uns minutos, uns segundos, eu vou sair desse lugar, eu vou ali andar. Pronto. Quando você volta, insights acontecem. Então, você consegue Uhum. resolver melhor, verbalizar melhor, identificar o que você está sentindo. E aí, quando também agora trazendo para a pandemia, diminuir acesso à rede social e notícia. Como que é? Rede social é importante, contato com pessoas, descobrir, mas se você está muito ansioso e angustiado, não vai ficar vendo quantas pessoas perderam a vida. É importante você saber conscientizar, mas se você está acelerado, isso vai piorar. Só vai piorar. Então, você Uhum. filtrar os perfis que você segue, os tóxicos que te fazem bem ou não, isso contribui muito. Você ter uma rotina. Eu sei que é difícil, mas é necessário. Quando a gente quer alcançar algo, a gente tem que ter um foco e ter um planejamento. Porque senão a sensação de que não consegue resolver as coisas. Então, aonde eu quero chegar? O que que eu preciso para hoje? O que que eu vou fazer tal horário? Incluir alimentação, atividade física, qualidade de sono, colocar lazer. Lazer é muito importante nessa questão. E também manter contato virtual com as pessoas. Eu sei que está flexibilizando a situação, então, claro que o grupo de risco tem que tomar muito cuidado, mas conforme vai flexibilizando, e também o contato, chamada de vídeo, grupo de família, enfim. Você poder conversar, interagir, dar risada, mas por que não compartilhar o que está te preocupando? Que talvez o outro possa ter uma forma de resolver. Eu acho que essas são formas pontuais de lidar com algo, mas lembrando, quando saiu do nosso controle e nós não estamos conseguindo lidar, por que não procurar uma ajuda? Uhum. Perfeito, Gleice. Então, assim, se a pessoa por si só ela não consegue se tranquilizar, ela não consegue achar um caminho, não consegue se organizar, a melhor indicação é buscar uma ajuda profissional, Sim, né? E como você disse, isso não é um problema. Não é ruim você procurar ajuda profissional, porque todos nós, de certa forma, nós temos os nossos desafios em níveis diferentes, na é verdade? Mas sim, bacana, Gleice. A Semi tinha até perguntado, né, sobre os telejornais se prejudicam o quadro de ansiedade. Você já respondeu, né, de certa forma, aí, as mídias sociais e tudo mais. A gente acaba tendo que ser realmente mais seletivo. Não é não fechar os olhos, né, mas sim, realmente lógico. começar dosar isso, né, não ficar aquém das informações, mas também não criar essa neura de ficar contando ali, né, contabilizando aquela coisa complicada. Gleise, foi maravilhoso estar aqui com você, né? Eu quero Também. agradecer a Hanna por essa live e dizer que foi incrível. Eu sou um privilegiado de poder estar aqui com você participando dessa live, aprendi bastante hoje. Com certeza as pessoas que conectaram aqui com a gente também aprenderam bastante. Esses vídeos vão ficar à disposição, muito legal. Vou compartilhar bastante também e vai ser muito bacana. Então, a semana que vem, né, dia 31 às 19 horas, a gente vai falar sobre os desafios dos relacionamentos durante a pandemia. Então, se você tiver dúvidas com relação a esse tema ou até outros temas, já coloca para a gente, coloca lá no Instagram da Hanna, né, a gente vai disponibilizar lá o vídeo, comenta, pergunta, aproveita também, segue o Instagram da Glaze, faz pergunta para ela lá também, né? Ela posta muita coisa bacana. Então eu vou pedir, Glaze, para você repetir aí tua mídia, tuas mídias sociais, né? Teu Instagram. Tenho certeza que você tem muito para acrescentar para as pessoas que estão assistindo e que vão assistir a gente aqui. E gostaria que você fizesse um fechamento,
né, diante de todo esse quadro que a gente está vivendo de ansiedade e tudo mais, sempre tem um lado positivo, né? Sim. Como a gente olhar para esse lado positivo? E aí você faz esse encerramento para a gente. Eu te agradeço de coração a oportunidade de estar aqui com você. Obrigado. Eu que agradeço, foi muito prazeroso o nosso bate-papo. Foi leve, né? Porque falar sobre Uhum, temas psicológicos às vezes tem uma pressão e foi algo natural. Então uhum. é Gleice Moraes, underline psicóloga, no Instagram, Facebook, enfim. Fique à vontade, mandar direct. Se tiver algo que eu puder contribuir, estamos aí. Agradeço Uhum. vocês que dedicaram este tempo, estão aí nos vendo, interagindo conosco, isso é essencial. E também pensar assim, que por mais difícil que seja o sofrimento, a gente só cresce quando a gente passa por obstáculos. Uma professora minha sempre fala que o batimento cardíaco ele tem altos e baixos. Quando fica estável, a morte, não a vida. Então, as dificuldades são necessárias para nós aprendermos com os obstáculos e pensar que nós precisamos um do outro, estamos juntos um com o outro e, quando necessário, não nos abstermos, mas sim colocarmos em contato com quem pode nos ajudar, procurar, porque, igual diz a professora Karina Sukumutsu, ela fala assim, se tem vida, tem jeito. Então, agora pode estar um caos que tiver, mas como eu vou lidar com o meu caos e sobreviver a isso? Bacana, eu gostei muito. Se tem vida, tem jeito, né? Gleise, beijo no coração. Em nome da Hannah, agradeço mais uma vez. Agradeço a presença de todos, foi um prazer muito grande. Beijo no Esperamos. coração. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.